Últimas notícias do São Paulo, datas e horários da partida contra o Palmeiras já divulgadas. E o Lucas, joga ou não joga no gramado sintético da Arena Barueri? André Silva tá voltando. Será que a gente já pode trazer uma data de retorno do André? Conselho de Ética se reúne hoje, pedido de conselheiros e muito mais. Uma graninha aí que vai entrar nos cofres do São Paulo. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores e muita informação hoje mesmo para os membros do plano campeão campeão mundial. Eu trouxe bastidores da sexta-feira, trouxe um dirigente importante do São Paulo, um político do São Paulo, que saiu ali pelos fundos e ninguém percebeu. Enfim, contei alguns bastidores importantes de sexta-feira, quando eu estive no conselho, na reunião do Conselho Consultivo. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo está a 7 jogos sem perder e agora a meta são os 14 jogos que o técnico Hernan Crespo teve na sua primeira passagem. Isso aconteceu... Primeiro, a última derrota do São Paulo foi justamente para o Palmeiras no dia 24 de janeiro, aquela derrota lá na Arena Barueri, onde Gonzalo Tapia chegou a empatar a partida e depois o Palmeiras acabou fazendo o 3-1. Desde então, o São Paulo não perdeu mais e vem de 7 jogos de invencibilidade. O São Paulo venceu neste período Flamengo, Santos, Primavera, Grêmio, Ponte Preta e mais recentemente o Bragantino, além de empatar o clássico contra o mesmo Santos, só que em outra fase, na primeira fase do Campeonato Paulista, já que já tinha vencido ali. Aliás, o empate no Brasileirão, já que já tinha vencido ali no Campeonato Paulista. Agora o treinador mira um novo feito, né? O feito da primeira passagem. Em 2021 ele acumulou 14 jogos sem perder, teve invencibilidade de abril a maio. Teve uma sequência de muitos jogos naquele período, naqueles 2 meses. E aí o Crespo conseguiu ficar nesta sem perder. Lembrando que em 2021 ele conquistou o título paulista. Então, será que vem aí, rapaziada? Vambora. Uma informação importante sobre a New Balance e a negociação com o São Paulo, né? Já está tudo praticamente fechado, o São Paulo só está esperando o melhor momento para levar isso à votação do Conselho Deliberativo, tá? Já está tudo acordado, o Maciço concordou com os termos que estavam pré-acordados com a gestão Casares e esses valores são os seguintes. O novo contrato vai ter duração até 2032, tá? Com um valor anual entre 30 e 35 milhões de reais, somando o fixo e o variável. O total do acordo de 3 anos assinado recentemente era de 25 milhões de reais ao clube. E aí tem existe a possibilidade de chegar ali a 40% de aumento, muito porque também pode ter ali uma situação de royalties, que é quando o São Paulo consegue vendas. Então o acordo está costurado, é bem possível que nos próximos dias, aí eu terei, possivelmente quando for enviado ao conselho, eu terei ali mais detalhes sobre essa proposta, sobre esses contratos, mas já está muito bem encaminhado toda essa situação, então o São Paulo deve assinar essa renovação de contrato com a New Balance, esse contrato também vai para o FIDIC, e aí o São Paulo poderá também ter algumas cotas adiantadas lá do FIDIC. Você gosta da New Balance? Você acha que é uma boa permanência da New Balance com a camisa do São Paulo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Eu até concordo com a permanência, eu só acho que 2032 é muita coisa, eu renovaria até 2028, 2029, até porque o ano de 2030 é o ano do centenário, a tendência de vender muitas camisas, então acho que esse valor deveria ser reajustado lá para o centenário do clube. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua aqui nos comentários. 2 informações referentes ao Conselho de Ética do São Paulo. O primeiro é de que 106 conselheiros do São Paulo e alguns associados, um pouco mais de 50 associados, são sócios do clube, e protocolaram um documento enviado ao Conselho de Ética sugerindo a expulsão de Douglas Schwartzman e Mara Casares. Esse movimento é importante porque a gente está falando de um pouco menos da metade dos conselheiros que assinaram esse termo, solicitando ao Conselho de Ética a expulsão dos 2. Lembrando que hoje vai ter um encontro, a gente pode fazer uma reunião, na verdade, para as defesas e acusações explicarem as suas visões sobre este caso do camarote, e aí a defesa do Douglas e da Mara serão ouvidos. É bem possível que os 2 estejam na reunião justamente para
falar sobre essa questão, não ficar somente em questão aos seus advogados e coisa desse sentido. Os dois estarão conversando com algumas pessoas que estarão lá no Conselho de Ética, são 5 pessoas que hoje estão no Conselho de Ética do São Paulo, que vão ser responsáveis por depois marcar uma reunião e de fato para ter a votação dessa expulsão da Mara Casares e do Douglas Schwartzman. Até do que eu tenho de informação, tá? E essa informação também é corroborada com o Ramone Artico, com o Tricolor na Web. Eu e o Ramone lá, inclusive, batemos esse papo na sexta-feira. O Luiz Braga, ele tem falado não só para jornalistas, mas também para grupos de conselheiros, de que ele, como relator, ele vai sugerir a expulsão de Douglas Schwartzman e Mara Casares. E também o Patinho, que é o presidente do Conselho de Ética, e tem mais um voto ali que vai ser a favorável à expulsão e exclusão definitiva de Douglas Schwartzman e Mara Casares do clube, não só do Conselho, tá? São saídas do clube, eles não poderão mais ser sócios do clube. São 5 conselheiros, uma maioria simples já será o suficiente para a expulsão dos dois. Então, em tese, o que corre nos bastidores, além desse documento, além dessa pressão que tem sido feita aos conselheiros que fazem parte do Conselho de Ética, é bem possível e factível que depois que seja marcada a votação, que os dois sejam expulsos definitivamente. Cabe a nós. E quando eu falo nós, são São Paulinos como um todo, não só eu como repórter e jornalista do São Paulo, mas você como torcedor e aos conselheiros também do São Paulo, continuarem fazendo uma pressão até o dia da votação para que isso seja cumprido e que esses dois nunca mais sejam sócios do São Paulo Futebol Clube. Tá bom? Quero saber a sua opinião nos comentários sobre toda essa situação. Para a gente avançar, trazendo mais detalhes sobre o Tricolor Paulista, só antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você assinar a Wallplay. O Wallplay tem o HBO Max, por exemplo, num precinho camarada por R$ 2,90 por mês, você já vai conseguir assinar. Qual que é o trâmite? O plano, na verdade, é R$ 22,90, mas a Wallplay te dá R$ 20 para você gastar todo mês no cinema, durante todo o seu plano. Então, no fim das contas, R$ 22,90 menos 20, você tem R$ 2,90 ali para você ter todos os jogos da UEFA Champions League e também todos os jogos do Campeonato Paulista, tá bom? Bora trazer mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube? O São Paulo vai ter uma graninha ali da renda do jogo contra o Bragantino, tá? Isso porque no regulamento da Federação Paulista para o Campeonato Paulista, todas as equipes das quartas de final que foram visitantes têm direito a 35% da renda total. Lá em Bragança Paulista tivemos um público de 7.019 pessoas, com uma renda total de R$ 409.420. Ou seja, o São Paulo vai faturar, além dessa vaga para semifinais, ele vai faturar ali o valor de R$ 143.297. Óbvio que não é uma grana muito grande para um clube de futebol, mas qualquer grana é importante, dada a situação financeira atual do São Paulo Futebol Clube. Beleza? O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Márcio Calomagno recebeu R$500 mil por conta da sua multa contratual com o São Paulo. Informação que foi dada primeiro lá pelo Tricolor na Web. Na verdade, o total do montante que ele recebeu é de 600 mil. Só que tinha um contrato de multa que ele teria que receber 500 mil à vista. E esses 500 mil foram quitados, foram pagos pelo São Paulo. O São Paulo até tentou uma negociação ali com o Márcio Calomagno, o que acabou não acontecendo. Ele se fez valer ali do seu direito de que estava no contrato e acabou recebendo esses 500 mil à vista. Márcio Calomagno, né, não deve mais voltar ao futebol do São Paulo, deve realmente ir para a iniciativa privada. Até teve uma reunião recentemente entre ele e o Volten Ares, aí se levantou muito uma especulação de que os dois poderiam estar articulando alguma coisa nesse sentido, mas a conversa dos dois teria sido para o Márcio Calomagno ter a ajuda do Volten, que tem um conhecimento vasto de mercado, ele tem muitas ligações, para falar a verdade, e aí ele estaria ajudando o Márcio Calomagno nessa entrada na iniciativa privada. Essa seria a ideia do Márcio Calomagno depois de tudo que aconteceu no São Paulo. Ele não quer mais trabalhar no Tricolor Paulista. E recebeu esse montante, recebeu essa grana por conta da sua demissão. Ele foi demitido pelo Arrima Assis. O Arrima Assis decidiu não ter mais o CEO no dia a dia do São Paulo. O
que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Duas informações importantes e relevantes para a gente terminar o vídeo de hoje. O primeiro, recuperado da sua lesão no joelho, o André Silva treinou hoje normalmente. Ele não está mais com a preparação física, já fez os trabalhos normais com todo o elenco. Isso é um sinal muito importante e agora o atacante vai no dia a dia, conforme ter os treinamentos com o Crespo, a expectativa é dele começar a ter espaço também no time profissional. O André Silva, ele fez o treinamento hoje com jogadores da base, jogadores que não atuaram por mais do que 45 minutos contra o Bragantino. Esses jogadores que eu citei ficaram na parte interna. A expectativa é do André Silva logo, no futuro não muito distante, já começar a ser relacionado. Do que eu, Alexander, tenho de informação. Ele ainda não estará pronto para o confronto contra o Curitiba, em tese. Vamos avaliar e ver essa situação referente ao Crespo, se ele já quer levar contra o Curitiba, mas a expectativa é dele não estar disponível para o confronto contra o Coxa. E aí também, como depois havia uma leva de jogos importantes dos estaduais, por conta de serem jogos decisivos. Contra a semifinal contra o Palmeiras, dificilmente o Crespo vai levar ele para o sintético. Acho que é irreal. E acho que até da informação que eu tenho, o Crespo gostaria de pelo menos ele tendo 2 semanas treinando normalmente com o grupo. Se ele fazer isso, realmente, a gente tem ali 2 semanas. Então é bem provável que o André Silva deve ficar de fora das finais do Campeonato Paulista, né? Acho que até seria, já pensou, o André Silva fazendo o gol do título? Seria surreal, né? Mas que ele pelo menos deve ter, já me falaram assim, pelos prazos, é certo que ele não passará do seu retorno no dia 12 de março contra a Chapecoense. Então, no máximo, no dia 12 de março, teremos novamente André Silva vestindo as cores do São Paulo. Acho que vai ser um reforço importantíssimo para o tricolor paulista, um reforço que vai nos ajudar demais. A gente está precisando do André, que o André volte e possa nos ajudar muito com a camisa do São Paulo. Força, André Silva! Passou por perrengues aí com essa recuperação e agora está de volta e eu tenho certeza que vai deixar a torcida do São Paulo muito feliz com muitos gols. Seja bem-vindo de volta, André Silva. Para fechar o vídeo de hoje, o Lucas Moura vai jogar no gramado sintético ou não vai? Eis a questão e eu respondo para vocês que sim. Por ser um jogo decisivo, por ser um jogo importante, por ser um jogo crucial, como um clássico, que vale vaga na final, um jogo único, ele vai para o jogo. Tá, ele vai para o jogo, informação que a gente trouxe lá na live às 10h30, a gente está sempre ao vivo de segunda a sexta-feira às 10h30 aqui no canal, e ele vai para o jogo, tá? Até a expectativa é de alguns jogadores serem poupados para esse confronto contra o Coritiba, e aí o Lucas Moura pode viajar ou não, mas ele vai para o confronto contra o Palmeiras no fim de semana. Então não é porque é o gramado sintético, mas que ele tem as suas considerações ao gramado sintético, ele não gosta desse tipo de gramado, ele não gosta de jogar nesse tipo de gramado, mas em partidas que tiveram um caráter decisivo ele vai jogar. Agora, por exemplo, um jogo aleatório de Campeonato Brasileiro contra a Chape, lá que agora também é gramado sintético, um jogo aleatório contra o Galo, um jogo aleatório contra o Atlético Paranaense, ele fica de fora. Mas como esse confronto é importante, ele vai para o jogo. Então, até eu vi alguns rumores aí de que ele poderia ficar de fora, não procede. Ele vai para o jogo, vai sim, vai nos ajudar e eu espero que faça um gol ali para a gente conseguir esta classificação. Beleza? O que você achou do vídeo de hoje, das informações? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço para todo mundo. Não esqueça do like, do hype e de se inscrever-se. Tem uma semana para bater os 20 mil. Vamos lá, não vai conseguir. Compartilha com todo mundo esse vídeo. Um abraço. Tchau.